Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo aqui com vocês no nosso Notícias Comentadas. E claro que não dava para deixar de comentar a vitória de Donald Trump na sua última até o momento, né? Na sua mais recente, melhor dizendo, empreitada para a presidência dos Estados Unidos. Trump conseguiu uma façanha. Eu não cheguei a pesquisar, peço aí até desculpa aos ouvintes, mas pelo menos acompanhando aí quase um século de história dos Estados Unidos, e peço aos professores, aos historiadores que relatem caso assim tenhamos, mas pelo menos acompanhando a história recente, entre aspas, né, Segunda Guerra Mundial para cá, dos Estados Unidos, é o primeiro caso de presidente que ganha uma eleição, governa, sai do poder e volta. Acredito que já tenha ocorrido isso em outro momento na história dos Estados Unidos, mas pelo menos nesse século XX e agora XXI, acho que é a primeira vez uma façanha aí conquistada, portanto, por Donald Trump. Claro que aí vai envolver muita polêmica, da qual estamos aqui no programa justamente para falar a respeito, e uma das vozes, pegando para não falarem aí que é coisa, implicância nossa, nem estou pegando aí um puta de um esquerdista, mas sim o senador Bernie Sanders, ele que durante muito tempo foi filiado ao Partido Democrata, até perceber que a coisa não tinha mais rumo, não tinha mais chance, e hoje ele se lança aí como um senador independente ou um democrata socialista, como alguns o intitulam, e já não falando mais pelo Partido Democrata propriamente. Até porque, antes tarde do que nunca, parece que ele entendeu que suas prerrogativas, segundo ele, de esquerda, não condiziam com a política democrata liberal do seu partido, que até o momento está no poder aí nos Estados Unidos. E Sanders faz um levantamento sobre o fato de que o Partido Democrata, até justamente por ser um partido de direita liberal, em que pese não levantar bandeiras ultraconservadoras do Partido Republicano, acabou se afastando aí da população, da classe trabalhadora, se é que esteve em algum momento tão próximo assim, como inclusive estava comentando com um colega meu. E fica aí a discussão, que não foi realmente uma grande surpresa a derrota deles agora para Donald Trump. É claro que, para além desse ponto factual, a gente não pode ignorar, evidentemente, a quantidade de peso, a quantidade de bombardeio que as fake news, que o dinheiro do Elon Musk, entre outros bilionários pró-Trump, fizeram e conseguiram patrocinar aí nas redes sociais de modo geral. É evidente que toda essa gama de fake news acabou aí mexendo, né, alterando a mentalidade de grande parte do eleitorado, mas devemos considerar também
o que Sanders falou, porque, afinal de contas, como já cheguei lá na época da PUC, há muito tempo atrás, aliás, foi muito bom ter lido esse livro. Agora eu peço perdão porque eu não me recordo exatamente o nome, mas é um livro do Noam Chomsky falando sobre o período Kennedy nos Estados Unidos, que, entre outras coisas, ele basicamente desmistifica essa versão, principalmente que muitos têm, tanto nos Estados Unidos quanto fora, de que os democratas seriam a esquerda, ou enquanto os republicanos representam os valores, a política de direita, os democratas, por outro lado, seriam uma espécie de esquerda estadunidense. Nada mais falacioso. O que a gente vê, na verdade, é um partido de direita e que muitas vezes tende à ultradireita, que são os republicanos, até mesmo um partido aí de direita, com alguns membros que tendem para um discurso mais centralizado, né, democrático, em favor das liberdades, esse papo todo, e um ou outro elemento, como foi o caso do Bernie Sanders, que se identificam aí com visões mais progressistas, mais de esquerda, e tentavam um espaço no partido. Espaço esse impossível de conquistar num campo dominado pela mentalidade liberal, dominado aí pelo pensamento tão capitalista quanto o capitalismo dos republicanos. O status quo capitalista, em momento nenhum, foi quebrado, seja com democratas ou com republicanos no poder. Por isso que muitas vezes a população às vezes vota nos democratas achando que uma grande mudança ocorrerá e muitas vezes se frustram quando percebem que não foi bem assim conforme havia sido prometido. Agora é ver o que ocorrerá. O que eu temo num governo Trump, não que eu goste de Kamala Harris, afinal de contas, como bem colocamos aqui, ela em nada representa uma solução para os problemas da população da classe trabalhadora estadunidense, quiçá para a classe trabalhadora mundial. Afinal de contas, ambos são muito semelhantes em diversos aspectos econômicos, sociais e até mesmo na política internacional. Vide o caso de Israel, no massacre que está sendo promovido contra a Palestina, e evidentemente não há aí nada muito diferente que a gente possa esperar, afinal de contas. Mas o que preocupa, justiça seja feita, é que até onde sabemos e até onde acompanhamos, Kamala Harris, ao contrário de Trump, não tem uma prática, não tem um discurso golpista, não é alguém que se embasa doentemente em fake news e, apesar de ter seus elos dentro da burguesia, não é alguém que teve apoio maciço de bombardeios da grande hegemonia econômica estadunidense, como o próprio Elon Musk, trabalhando a seu favor nessas eleições. Pelo contrário, Musk, entre outros, fizeram por onde massacrar e acabar com a imagem dela e dos democratas de modo geral. E, claro, fizeram isso, evidentemente, sempre aí pensando no que é que poderiam, evidentemente, ter a favor. Segundo algumas notícias que acompanhamos agora, após a eleição de Trump, a afirmação,
Elon Musk se tornou mais rico do que já era. Valorização aí das ações das suas empresas, entre outros, que conseguiram tornar um bilionário mais rico do que ele já era, e ele ainda tem chances, quiçá, de participar diretamente do governo, sendo um ministro ou qualquer coisa que o valha. São questões aí de se eu assim os tivesse, de cair os cabelos. Um outro ponto a ser levantado aqui também é, evidentemente, o pessoal estava aí questionando a forma como é feito, como funciona o processo eleitoral nos Estados Unidos. Até, segundo reportagens que acompanhamos, algo em torno de 2/3 da população já não gosta, já não concorda, não olha com bons olhos a forma como funciona atualmente. Essa questão aí de voto proporcional, em cada estado tem um número X de votos, e se o político ganha naquele estado, é como se o estado inteiro estivesse votando nele por conta aí da nomeação dos delegados. É questionável, eu particularmente também não gosto dessa forma de se contabilizar, mas nós não podemos esquecer, em que pese outros momentos, outras eleições, isso realmente ter sido aí bastante complicado, desta vez Trump, ele não só ganhou dentro dessa, chamemos aí de artimanha política da lei eleitoral estadunidense, mas ele ganhou nas vias de fato. Se a gente for considerar aí no voto per capita, no voto a voto, ele ganhou também lá. Houve aquele questionamento, mas a Hillary venceu no voto a voto, mas no número de delegados o Trump levou a eleição. Realmente, só que agora, como é que fica? Aí se levanta esse questionamento sobre a política, seja nos Estados Unidos, e levanta-se um paralelo com a situação que nós estamos vendo no Brasil. Porque, e isso a gente pode até abrir um caminho interessante para discutir, se a gente for parar para pensar, nas últimas eleições presidenciais, falar que a esquerda ganhou é um exagero. O Lula ganhou. Não fosse o Lula, o PT teria vencido a eleição? Qualquer outro candidato do PT ou do campo da esquerda ou do campo progressista teria vencido Jair Bolsonaro? E a quantidade de deputados federais e senadores? A extrema-direita cresceu no Congresso e a direita centrista se manteve firme e forte como sempre. Questões aí que precisamos levantar e pensar. Aliás, um ótimo assunto para as rodas de conversa que estamos organizando aqui mais para frente para o podcast, e que evidentemente vocês receberão mais informações em breve, e convidamos todos a participarem. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos e tchau!